Conversa e no canal UOL. Tá tudo bem, amiga? Tudo ótimo, querida. Hoje é um dia tão especial. Sabia que a gente tá gravando no dia da conscientização mundial do autismo? Hoje é exatamente esse dia e tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa maravilhosa e que encanta tanto com a sua magia, a sua voz, as suas letras, suas canções tão emocionantes. Era uma vez uma menina que tava lá em Presidente Prudente e ganhou o Brasil com a sua voz potente. Vamos chamar ela logo? Kel Smith! Tu tá bem, amor? Bem-vinda. Fada já me acessível, sinto. bem-vinda! Que demais. Como estar é aqui que com você tá? Pode falar a resposta longa, o faroeste caboclo. Não precisa dar resposta curta. Eu tô em movimento, é o que eu tô fazendo agora. Não sei se a gente pode falar que tá bem também e soar muito deslocado da realidade. Acho que o Afinal, importante é quem ser que sincera. sabe, Ou né? se dizer O importante é ser que... sincero, ou se entendeu? dizer que tá mal também não seria muito entreguismo, né, pra uma artista. Então estou em movimento. Boa, boa, boa. Você tem uma música que é a Era Uma Vez, que, gente, é impressionante o hit que é essa música. E o quanto ela emociona as pessoas. Eu fui assistir de novo no YouTube e fiquei observando os comentários das pessoas. Assim, o tanto que você toca a galera, o tanto que as pessoas se sentem conectadas com você através das letras que você compõe. É impressionante, cara. É lindo. Parabéns. Eu me sinto muito grata, de verdade. E acho que é pela sinceridade e autenticidade, né, que você passa, né? Eu falo que eu faço músicas reais pra pessoas reais, sabe? Uhum. Eu tô escrevendo sobre a gente. Tô falando da gente. E aí, acho que não tem como não se conectar de alguma maneira. É claro, se a pessoa estiver sensível aberta vai ser ainda maior a conexão. Mas eu me sinto muito grata. É delicioso saber que eu tô sendo instrumento da minha música e que as pessoas estão sentindo do outro lado. Mais do que tocar esse som, é tocar as pessoas, né? Isso Ainda é mais incrível. quando tu decidiu falar sobre saúde mental, que é um tema que toca a todos, né? E urgente, né? Eu pensei, caramba, eu posso falar de tanta coisa, né? Não vejo a hora de poder fazer um disco só sobre amor. Mas a Nina Simone falou que o artista precisa refletir o seu tempo, então eu preciso continuar falando de saúde mental. Acho que cada vez mais no Cada nosso vez caso, né, mais. gente? As coisas estão um pouco complicadas, tô deixando todo mundo meio doido, né, da cabeça. Mas... E você tem alguma história muito marcante, assim, de algum fã que te trouxe esse feedback e, de repente, até pessoalmente? Nossa, eu tenho muitas. Muito. O tipo de música que eu faço, né? Com o nível de profundidade, assim. E até da conexão e proximidade que eu tenho com o público. Eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus fãs. Tu tem um grupo no WhatsApp. Não, eu achei Tenho. uma maluquice que Fofo. tu fez um sorteio pra cantar no casamento de um fã, né? Sim. Como é que foi isso? Não, eu sempre tô assim com eles, né? Aí faço encontro. É tudo uma legal. desculpa pra ficar perto deles. Eles são mais do que meus maiores investidores, sabe? De alguma forma a gente foi se tornando uma comunidade, uma família. Por isso o grupo no WhatsApp se chama Grupo da Família, sabe? E o que rola nesse grupo? Rola feedbacks, assim, Nossa, de muita sugestões? troca e sugestões e pedidos de show e histórias incríveis com as músicas. Muito, muito. Muita fofoca também. Fofoca? Eu sou fofoqueira, né? Eu conto vai ter que tudo contar umas pra fofocas eles. aí pra gente. Eu conto tudo pra eles. E eles fizeram uma figurinha minha com uma faixa assim, Miss Spoiler. Então eu tô lá sempre, assim. Vou dividindo um pouco do que eu tô sentindo, dos processos que eu tô vivendo, enquanto uma pessoa neurodivergente, enquanto artista. E é muito gostoso, porque é uma fonte de energia renovável, sabe? Não é só sobre mim, né? É sobre a troca, né? É sobre eu a também, troca. às vezes, eu gosto muito de encontrar as pessoas também, pessoalmente. Especialmente quando a gente vai em algum festival, algum evento muito grande, assim. É até uma métrica, né? Pra gente saber o quanto as pessoas estão ouvindo o nosso Sim. podcast, o feedback, o que as pessoas têm a dizer pra gente. Sim, Eu acho sempre isso muito acontece. gostoso. Uma vez eu recebi aqui em São Paulo uma fã do Piauí. E eu perguntei pra ela, falei, nossa, mas eu faço show no Brasil inteiro, né? Por que você veio aqui agora, assim, do nada, tão longe? E aí, quando ela me contou a história dela, ela tava enfrentando um momento muito difícil e ela foi pro banheiro fazer uma besteira e colocou no Spotify pra tocar no aleatório, pra que ninguém escutasse. E aí tocou a minha música, ela desistiu. Gente, que coisa mais Nossa, isso é divino, hein? potente. E ela precisou vir até meu Intervenção show divina. pra dizer, cara, Foi uma a gente tá intervenção. junto nisso aqui, sabe? E eu faço música pra isso mesmo. Esse é meu lugar.
o Brasil é do tamanho de um continente, né? Tem espaço para toda manifestação artística. Se tem quem queira escutar, absorver, tem que ter quem faça. Mas, apesar de ter espaço para tudo isso, assim, esse é o espaço que eu quero habitar. Tô muito feliz habitando ele. Mas vamos começar lá do início, porque você é filha de missionários. Era uma vez Kel Smith. Era uma vez Kel Smith. Como começaria essa história? Bom, eu diria, sim, sou filha de missionários. Portanto, eu sou filha do Brasil inteiro. Morei em cada canto disso aqui. Em quantas cidades? Em muitas. Em muitas. Não sei em quantas. Em muitas. Por Que todos legal. os estados. Mas isso é bom assim. ou eu te Isso incomodava? é fantástico, Ah, tá. eu amava. Assim, entenda, né? Não era uma experiência muito fácil para os meus irmãos, por exemplo, que estavam entrando na adolescência. E todas as vezes que eles criavam vínculo, já tinha que ir embora para uma outra cidade. Ah, tem isso, Porque né? nós sempre éramos os novatos da escola. Sim. Não que isso mudasse muita coisa pra mim, porque meu apelido era Vegetal, né? Então, em qualquer Vegetal? lugar eu ia ser isso Não mesmo. interagia e mesmo. não Você era a planta do conseguia. BBB? É isso? Não, era muito É pior. nesse sentido? Eu era muito pior. Ela do fala a que ela era o planta do adubo, BBB. ela não Eu era era planta. o adubo. Eu era uma coisa estática enquanto espera, como disse a Adélia Prado. Eu realmente não tava. Eu não tinha entendido que era pra socializar. Eu não me lembro de alguém ter me explicado muito bem sobre isso. Nunca vem um O lance manual, da. né? Não vem, aí escola. Pensei, gente, meu momento de estudar. Achei que todo mundo tava pra isso. Aí cheguei, percebi que Quando deu por si, não estava- era, gente. Não era muito sobre isso. Não era, aí, assim, hoje eu percebo que realmente era muito difícil conviver comigo. Mas eu achava normal, tipo, não fala comigo, não vou te emprestar. Tô prestando atenção ali. Mas por que era difícil conviver contigo? Era por conta da tua neurodivergência mesmo. Com certeza, absolutamente. E assim, essas trocas todas de cidade, né, não atrapalhava muito na quebra da rotina, porque tu, como mulher autista, deve ter Aham. toda a questão da rigidez, e quando tá se Sim. acostumando, muda tudo. Com certeza tinha uma sobrecarga muito grande nesse lugar aí do período da mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive esse hiperfoco no que é nosso, no Brasil, sabe? Eu não conheço alguém que ame mais isso aqui do que eu. Então, eu queria muito a próxima cidade. Eu queria muito as próximas pessoas, eu queria conhecer essas histórias, eu queria comer essas comidas diferentes. Imagina, sair de Minas e ir para o norte. Eu pensava, caramba, é tudo que eu preciso para conhecer o Brasil desse jeito. E sotaques diferentes, e Sotaques culturas diferentes. diferentes, Referências músicas diferentes. diferentes. Referências, ditados diferentes, gírias Pode diferentes. crer. Sabe, tem um Brasil dentro de cada lugar do Brasil, assim, é gigantesco e é muito legal. E a música regional brasileira é fantástica. sim. Tipo, imagina só quando eu conheci o coco, Ah, o maracatu, sabe isso? O carimbó. Aham. Sim. Eu pensei, cara, ainda bem que eu nasci nesse país, sabe? Né? Que Deus me livre sorte. não ser brasileira. Deus me livre não ser brasileira. Pode crer. Não, Mas tem em que fio, momento credo. você falou, música, quero? Quando eu tinha 11 anos, eu tava prestes a fazer 12, meu pai achou uma vitrola no lixo. E aí ele levou pra casa, e meu pai é da geração que conserta, né? Não que joga fora e troca. Sim, Assim, maravilhosos. então, ele consertou a vitrola e escolheu um LP pra acompanhar o presente. Foi Falso Brilhante da Elis. Que ele pegou num sebo, provavelmente. Quantos anos você tinha, então? Provavelmente. Eu ia completar 12. Tava prestes a, assim, dias a. E aí ele me mudou deu de tua vida. aniversário e eu fiquei... Assim, eu fui atravessada pela Elis. A Elis foi meu primeiro amor. Ela foi minha... Que boa escolha, né? Também, né? Poxa, meu pai arrasou, né? Você viveu essa experiência, né? De encontrar a sua criança interior no clipe que você coloca, inclusive, né? A O correntinha, cordão do o girassol. cordão de girassol. Esse processo de olhar para essa criança deve ser, assim... De certa maneira, rola essa terapia toda, né? No mundo da música. Especialmente dentro do seu clipe, né? Como é para você olhar para essa criança hoje? É fascinante. É terapêutico. Porque eu me dei conta que agora eu sou a adulta responsável por ela. Ai, que legal, E que isso é fantástico. Isso é muito Que importante, agora eu posso né? fazer, sabe? Do jeito que eu queria que fizesse. Eu posso fazer segundo a minha necessidade, o Pode meu crer. suporte, Uhum. as minhas emoções. Eu posso me validar. E com a compreensão de hoje. Né? Então, quando eu tô pegando muito pesado assim comigo, eu penso, nossa, eu realmente falaria assim com aquela criança. Exato. E aí me lembro lá com o cabelo enroladinho, toda estranha, e penso, não, eu não vou tratá-la assim. O que tu muito falaria bom. pra Kelzinha de 10 anos, 8 anos?
Eu diria, gata, pra quem passou fome, você tá se divertindo a beça. Vai dar tudo certo. Ser brasileiro é isso, né? Eu acho que minha maior inspiração foi essa vivência, assim, de conhecer tantas pessoas, tantas mulheres brasileiras que me ensinaram que é possível, sabe? Que só não é possível porque alguém não foi lá e não fez ainda. E a gente vive isso, né? Nada mais forte do que uma mãe preta favelada, sabe? E quantas mulheres importantes na sua vida também, né? Muitas. Por exemplo, eu tive uma professora, Sônia Amara. Uma mulher negra, linda. Hoje ela é diretora do colégio. Desse mesmo colégio que eu estudei. E eu me lembro que ela percebeu o bullying, assim. Ela percebeu que tava num nível... Eu já tinha desistido, sabe? Eu já... Entregou, né? Já tinha... E aí ela chamou minha atenção, assim. Ela disse pra mim, olha... Se você começar, por exemplo, a ler, escrever, essas pessoas que agora estão fazendo isso com você vão se inspirar em você daqui a pouco. Vão dizer que elas eram suas amigas. E Nossa, corta para... que maravilhosa! Palmas pra ela. Corta pra um dia eu fazendo uma live e entra um Bruxona. cara que me batia muito na escola dizendo: Oi, Kel, a gente era amigo. Amigo? mentira. E eu me lembrei muito Meça dessa suas professora palavras, dizendo parça. isso, sabe? Me veio a imagem dessa professora dizendo assim, exatamente esse discurso dela. E eu pensei, caramba, como ela sabia, muito bruxa. E como Muito você tudo pra lidou mim. com essa pessoa? Eu ri muito e disse, amigo, você me batia, eu não acredito que você tá me tendo essa. Mas aí você olhou pra música, a música olhou pra você, e aí você decidiu, inspirado pela Elis Regina, seguir isso como uma profissão. Sim, quando eu fiquei grávida da minha filha, tudo mudou, assim, pra mim. Porque a Alice foi uma gravidez planejada. Era meu sonho ser mãe da Alice. Aos 20 anos, né? Detalhe. Sim, 20 eu queria anos. nova, porque eu queria conseguir viver com ela, sabe? Aham. Esse processo do envelhecer, de eu conseguir passar numa fase em que ainda eu fizesse essa conexão, não ficasse tão distante pra mim entendê-la e ter essa empatia enquanto exercício. Eu queria muito isso mais nova. E aí eu planejei ter a Alice. E quando a Alice nasceu, foi assim um barato total, uma onda que eu não sei explicar. Eu tive a certeza que eu podia tudo. Quando ela tinha 7 meses, tu decidiu mudar pra Presidente Prudente pra ir tocar em barzinho. Quando ela nasceu, assim, ela tinha pouquinho tempo de vida mesmo, assim, 1 mês, 2 meses, talvez, no máximo. Eu tive uma conversa com meu pai. E aí eu contei pra ele que eu tava com essa sensação, assim, de que eu tinha que mudar o mundo, sabe? Eu só Uhum. conseguia explicar, assim. Eu tava tão cheia que eu precisava transbordar. E também naquele pensamento de, cara, não é possível que eu não possa transformar o mundo num lugar melhor pra minha filha. Também tinha esse lugar. Sim. E eu fui conversar com meu pai, ele falou assim, você quer mudar o mundo, você tem que fazer música, né? Porque Que resposta linda. pra chegar em todo mundo, pra conseguir fazer sentir, se comunicar, independente da pessoa te conhecer ou não, você saber o nome dela ou não, tem que ser música. Eu pensei, caramba, tem que ser música. E eu tinha 100 amigos no meu perfil no Facebook. Pensei, vou começar por aqui, com essa grande plateia. Nossa. E aí eu gravei um vídeo pra minha filha, cantando Velha Infância. E o vídeo viralizou. Foi Mesmo uma com loucura. 100 pessoas lá Foi uma repostando e loucura. compartilhando. Assim, eu me lembro que em 1 dia, 2 dias, tinha mais de 150 mil visualizações no vídeo. Eu pensei, caramba, eu canto, então. E fiquei com aquela coisa do meu pai ter me falado. E imaginei que a música poderia ser minha pequena grande revolução. E a maior cidade ali perto de onde eu estava, porque até então eu estava em Herculândia, uma cidade pequenininha, linda, que eu amo, no interior de São Paulo. E a minha São Paulo, de Herculândia, ali, Uhum. daquela vista, né, do ponto da minha vista, era Presidente Prudente, que era uma cidade que eu amava e que já era esse símbolo de cidade grande, assim. Aí eu fui pra lá com a passagem de ida, Sem casa. sem nada. Eu dormi na rua, Quantos anos passei você tinha? muitos perrengues. Eu tinha 21, tinha acabado de ter a 21. Alice. Passei muitos perrengues, assim. Caramba. E qual foi a inúmeros. sensação Coragem. de deixar tua filha de 7 meses pra trás pra ir seguir o teu sonho? De morte. Porque no albergue não podia mulher, sabe? Eu não tinha grana, não tinha onde ficar. E depois o pai da Alice me deu uma super força também nesse processo.
E aí encontrei Yasmin, uma amiga minha, já fedida na rua. E ela falou, poxa, vai lá em casa, vamos... A gente se arruma, sai pra dar um rolê. Eu falei, nossa, vai ser incrível, né? E aí a gente foi num barzinho e tinha um cara tocando muito, assim, muito bem. E eu falei, nossa, eu precisava tanto de um músico assim, né, pra conseguir cantar na noite. Porque pra mim, dentro do meu acesso, fazer música, viver de música, seria isso, cantar na noite, né? Pode crer. Até aí, seria o limite. E eu me lembro que quando esse músico saiu no intervalo do show, eu fui, assim, atrás dele ainda tímida, pensando, e agora? Vou, não vou, não vou. E aí, quando eu cheguei perto dele, ele tava assistindo um vídeo meu. Mentira! Como assim? Ele tava Intervenção assistindo divina um de novo. vídeo meu, juro, Meu juro. Deus. Telegrama Mas do Zé como- Cabaleiro. como Eu só tinha assim? gravado 2 vídeos, Velha Infância e Telegrama. Ele Uau. tava assistindo o Telegrama no Facebook dele. E aí você chegou e falou, essa moça aí do vídeo sou eu? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, e aí, cara, passada. moça aí O quê? Sou eu, você precisa fazer um som comigo. Daí ele falou, então, eu tenho daqui 2 semanas uma data, não sei aonde. O que você acha? Eu falei, demorou. Aí acabou o show dele, a gente foi pra República de um amigo nosso, um rapper chamado João de Deus, que é um cara muito legal, com quem eu troquei muito também. E aí a gente foi pra República dele e montamos um esboço de repertório, assim, cheio de música brasileira, de todos os gêneros, de todos os tipos. Ele disse, você tem que ir preparada, tem que ter tempo de show. Eu fui escrevendo, pensando, meu Deus, essa daqui eu não lembro a letra, o que eu vou fazer? Não, mas é isso aí, joga pra galera. E foi. E sempre MPB, apesar de tu ter crescido num lar, né, de missionários, com muita música gospel, tu nunca se enveredou pro gospel. A música gospel continua sendo, assim, de diversas formas, referência pra mim, né? Porque eu, assim, não faltava nada absorvendo música gospel. Existe uma sonoridade riquíssima, assim. Sim. Artistas fantásticos, sabe? Eli Soares, Os melhores, Leonardo normalmente, Gonçalves, os partem do melhores, gospel, Kim né? Burrell, tipo, uma galera muito gigante. Então eu não sentia falta. Mas quando eu fui pro bar, assim, não foi propriamente só MPB, assim. Eu cantava Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, Nelson Ned, mas também cantava Caetano, a Bethânia, cantava Djavan, cantava de tudo, assim. O que rolava, cantava um pouco de sertanejo, de moda de viola, que eu amo particularmente, e samba. No bar você precisa se virar, né? E eu cantava em lugares diferentes, com públicos diferentes. Então eu precisava ter o repertório de bossa pra cantar no bar dos Playboys. E aí precisava Aham. mais de samba e de uma coisa mais assim. É um pra grande cantar. shuffle. Exatamente. E foi assim que a gente montou e eu comecei a viver música brasileira, porque nesse momento já era meu hiperfoco música brasileira. Eu já vivia para isso, assim, sinceramente, sempre. Qualquer tempo que eu tinha, eu estava descobrindo através de um LP, ou ouvindo alguém, ou pegando uma indicação, ou colocando, dando play no boteco e descobrindo, assim. Então, eu comecei a me divertir muito e descobri essa relação com a música, uma relação horizontal, né? Porque na igreja era uma relação totalmente vertical. É ali com o religário, Mas né? ali com o público, cara, eu pensei, nossa, agora é tudo meu, nada deles. E quantos shows tu chegava a fazer por dia, por noite? 4. Nossa, devia ficar exausta, ainda mais sendo uma mulher autista. Tu nunca Ficava teve... exausta. Nunca teve faniquito antes ou depois? Sempre. Aquele shutdown básico. Sempre, quase todo dia. Normal, mas Eu o dia da vida. dormia e aí ficava lá assim, ficava nua no quarto, dormia, posição fetal. E aí alguém da República ia e batia, quer o próximo show? E aí eu acordava e tomava um banho, botava roupa e ia pro próximo show. Voltava pra casa e pensava, meu Deus, deve ser dengue. Mas era só autismo. E aí ficava mal. Deve ser ia pro dengue, outro mas é dia. autismo. Mas, E fui Kel, vivendo assim. voltando pra sua linha do tempo, do Era Uma Vez que a gente tá fazendo aqui, em que momento que você se descobriu uma pessoa autista? Na verdade, o autismo nunca foi um assunto novo pra mim. Porque quando eu era criança, eu ouvi pela primeira vez sobre o autismo através de uma médica da saúde da família, que ia até as casas na comunidade. Então, ainda era um assunto muito novo, mas como eu tinha estereotipias, eu apresentava muitos sinais, eu tinha um nível de suporte maior do que eu tenho hoje, né? Então, assim, era mais evidente. E ela abordou o assunto, assim, na família e tal, mas os meus pais
pastores missionários. Poxa, não dá pra você chegar numa família periférica com uma demanda dessa, saca? Nossa, e tu conseguiu superar todas essas adversidades sem suporte Não clínico, sei se né? consegui superar, tenho minhas dúvidas. Mas acho que sim. Tá aqui, conseguiu. Tô assim, aqui, tô assim, viva. Aos trancos e barrancos, sim, porque só a foi. gente sabe como é que é estar no nosso sapato, foi né? complexo. Mas assim, né, eu fui muito feliz também, eu tive muito contato com a natureza, eu pude viver a vida real, assim, eu vivi pelas periferias do país e sem romantizar nada, sabe? A gente sabe o que é não ter um CEP para escrever no currículo. Eu sei, não tô tratando de um jeito que, sabe? Eu sei que a fome dói, eu sei que a casa cheirando mofo porque você não tem uma janela para. Eu sei que é diferente e eu vivi isso e tudo que eu queria era vencer essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão completa de mim por ter vivido isso, sabe? Me sinto tão aterrada, me sinto tão minha hoje por ter vivido tudo isso. Eu sinto que eu tenho criado um manual de instruções que ele é só meu, sabe? E hoje eu consigo me antecipar às crises. Eu precisei de intervenção medicamentosa, eu ainda dependo de medicamento. E tem sido muito eficaz e é essa coisa, sabe? É você entender que é dinâmico, realmente. Às vezes é difícil existir, sabe? Dói. Existir dói. E às vezes eu ainda acordo no apartamento e penso, ai meu Deus, será que eu moro aqui? Ah, sim. E deu certo, sabe? Hoje eu moro num bairro que a minha mãe ia para fazer faxina em casa de gente que não deixava ela usar o banheiro, porque a gente era pobre. Então, eu sei que deu certo já, né? E eu devo isso a essa comunidade, a essas pessoas que me abraçaram e que se relacionaram e se relacionam com a minha música, com a minha verdade. Eu estou escrevendo sobre nós. Acho o maior barato que eu não tenha que representar um personagem, que eu não tenha que criar uma parada estratégica. A minha estratégia é dizer a verdade o quanto antes, porque porra, a gente tá precisando muito, sabe? De lembrar que existe uma vida real e que a gente não faz ideia do que esse momento de hiperconexão vai fazer com a gente. Existem doenças que ainda não foram nomeadas, sabe? Sim. Tá todo mundo precisando de ajuda. E aí, ser real e dizer um pouco sobre isso num momento onde você precisa ser feliz o tempo todo e mostrar o melhor recorte da sua vida, eu acho muito importante. Eu tô aqui para isso, sabe? Para dizer que eu sou muito feliz, mas não só isso. Sim. Não me resuma a essa felicidade aí. Somos seres complexos, né? É isso. E essa comunidade, ela veio te abraçando, assim, aos poucos? Em que momento que você também olhou e falou, nossa, eu tenho essa turma aqui, eu tenho essa galera, porque eu sei como é, a gente sabe até nome da galera, né? Total. Tem uns que estão ali a não sei quando, eu tenho a galera do Fotolog, a galera da época do Acesso, os fãs do Detona Ralph, você começa a saber, né? Sim. E eles aparecem, às vezes, em momentos que você precisa muito também, né? Total. Pra mim, assim, é porque tudo aconteceu de maneira muito intensa comigo, né? A minha terceira música foi Era Uma Vez. Minha terceira Estourou composição. demais. Pode crer, né? 2017? Exatamente. Então, estourou demais, assim, com a minha primeira música, que foi Viajar é Preciso, que foi a primeira música que eu compus na vida. Eu já cheguei e lancei, e aí pessoas, de alguma forma, me acharam, assim, sabe? E esse tempo todo, os teus pais têm sido uma rede de suporte muito importante, né? Porque além deles estarem com a Alice, eu acredito que eles te deram esse suporte que intuitivamente mesmo eles perceberam que tu precisava, né? Sim, nós somos muito grudados, assim. A gente mora quase na mesma rua. A diferença de atravessar a mesma rua, assim. Eu tenho eles bem perto de mim, cuido deles com muito carinho, assim como eles cuidam de mim. Foi muito importante para você ver que o amor, ele é tão importante quanto o conhecimento. Porque o amor é um conhecimento ancestral. Os meus pais não sabiam o que era autismo, nem comorbidades, nem prejuízos. Eles não sabiam. Eles queriam a minha cura. Eles pediram a Deus, mas não tem cura, mas era tudo que eles tinham. O melhor que eles tinham, eles me entregaram. Que foi pedir a Deus para me curar, para me dar uma vida normal. E no meio disso, sabe, tudo que eles puderam fazer, quando esse momento de... Eu não queria brincar com o brinquedo, eu queria o livro, sabe? Meus pais achavam... Meu pai trabalhava como zelador. E ele pegava os livros que jogavam no lixo, pegava as revistas, levava para mim. Estimulava teu hiperfoco. Sempre. Para que eu tivesse feliz, sabe? Meu pai
sempre quando sobrava uma grana, meu pai falava, vamos lá comprar um LP pra você. Eu podia comprar, eu podia conhecer mais da música brasileira. Ele sempre estava me instigando. Se não fosse pelo meu pai, não estaria aqui. Foi ele que disse a música. Para ele foi tão óbvio dizer a música, sabe? Achei tão sensível da parte dele. Que como assim ele, sabe? Um cara nordestino, por muitas vezes invisibilizado, invalidado. É que a música tem esse poder mesmo, né? De conectar as pessoas em algo superior mesmo, assim. E ela é uma tecnologia ancestral, entende? Meu pai tinha certeza. Tipo, não tinha nenhum estudo comprovando, ninguém muito importante disse pra ele. Mas ele tinha certeza. E quando ele me disse, eu tive certeza também que só a música poderia levar o que eu tinha a dizer pras pessoas. E a gente tá aqui falando disso, né? Pode crer. Da música que me levou a dizer pras pessoas o que eu queria. E a Alice, ela tem essa relação com a música também? Tu acha que ela enveredou por esse caminho ou ainda é muito cedo pra falar? A Alice é apaixonada por teatro e desenho. Ela é artista também. Muito. Muito mais do que eu. Porque ela descobriu muito antes, assim. Eu não era tão criativa, tão sonhadora, assim, sabe? Ela é ótima, ela cria roteiros, ela tá assistindo um filme, por exemplo, e ela interage com o filme, ela cria falas, sabe? É ótimo. Super Vocês criativa. se veem trabalhando juntas? Acho que sim. Nossa, eu adoraria. Ela é uma pessoa muito fácil de lidar, Alice. É muito interessante ser mãe dela, assim. É o maior barato, porque ela é uma criança profunda, sabe? Ao mesmo tempo tão simples. Nada pega ela, assim. Ela é muito simples, ela gosta de viver. Essa é a parada dela. E eu adoraria poder trabalhar com quem gosta tanto de viver, assim, sabe? É Porque afinal não é né? todo mundo, né? E é estimulante quando é uma pessoa que você fez. Imagino eu que não sou mãe, não tenho filhos, mas deve ser muito estimulante. Você criou uma coisinha que tem vida própria, mas que você ajudou a meio que lapidar de certa maneira, dentro do possível, e aí de repente vira um ser, aí você fala, agora você vai trabalhar comigo. Vamos fazer coisas incríveis juntos. Porque, assim, eu sinto que ser mãe é ter uma oportunidade, assim, que é uma oportunidade divina de testemunhar a existência de alguém por tanto tempo. Porque os relacionamentos, enfim, né? Pós-modernidade líquida, aquela coisa que não é mais tão nova pra ninguém. Mas, na prática, viver num momento como esse do mundo, onde não existe mais verdade ou mentira, onde a gente não sabe mais o que fazer, no que crer. Um dia você acorda, um alimento faz mal, no outro dia você acorda, ele faz bem. Sabe isso? Você não sabe mais se o vídeo que você assistiu é realmente estamos chegando num lugar cada vez pior. Vídeo. Se a pessoa que você viu é realmente uma pessoa. Socorro! Sabe? Então, enquanto mãe, eu acho que o maior barato é poder testemunhar a existência dela por tanto tempo, num momento líquido, onde as relações acabam, onde de repente eu paro de te seguir, e isso quer dizer o fim. Isso é tão raso, sabe? Sim. Uma espécie que fez de tudo pra estar onde tá hoje. É muito louco isso. Como é que ela lida com a tua neurodivergência? Vocês conversam sobre isso? Muito. Ela, assim, ela faz muita graça disso. Ela acha muito engraçado, porque eu sempre sento no mesmo lugar, porque é sempre o mesmo ritual, porque eu sempre falo as mesmas coisas. Então ela ri, ela faz piada, ela acha o máximo. Aí ela chega em casa e fala. Aí ela percebe algo nela, alguma estereotipia, e fala: ai, tô bem minha mãe, sabe? Então a gente lida de maneira leve, ao mesmo tempo sabe respeitar as crises, sabe respeitar quando eu não consigo o toque, quando eu não consigo falar. E eu também, da mesma forma, a respeito, deixo que ela tenha um espaço seguro para ser o lugar dela, onde ninguém vai habitar, a não ser ela mesma. Então, tem sido assim tem sido muito melhor, porque o meu diagnóstico me proporcionou uma consciência para lidar com a minha criança e com a minha criança, minha filha. Sim. E eu posso, então, criar um ambiente de maior liberdade e segurança para ela, que eu não tinha porque eu não sabia que era possível. E não porque eu fui negligenciada, mas porque eu não tinha acesso. E hoje eu posso experienciar dessa forma. É como se eu estivesse vivendo novamente, sabe? O que eu vivi e não deu certo. Vivendo novamente as experiências que eu não consegui aproveitar. E tá sendo incrível, assim, ser mãe da Alice
é com certeza muito terapêutico. Quais são os melhores papos que vocês têm, assim? Eu amo conversar com meu filho. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é conversar com ele. Gosto também. Eu gosto, assim, dos papos... Gosto muito quando ela cria histórias. E qual foi a Muito. pergunta mais difícil que ela já te fez? Muitas perguntas são difíceis. Uma vez ela me perguntou por que as pessoas se matam. E eu pensei, sabe, são tantas respostas e nenhuma. Como eu vou responder Sim. isso, sabe? Como eu vou responder que alguém tira a vida de outro alguém, que a gente se sente poderoso nesse lugar? Ou porque com tanta comida a gente ainda tem tanta gente passando fome? Como é que eu vou explicar um negócio desse? Como eu não vou ser rasa demais dizendo que o ser humano é mau? Porque a gente não é só isso. Sim. Mas como explicar, né? Nossa, como explicar a vida e a humanidade para uma criança? É, Se eu for explicar para um ET já é difícil, imagina para uma criança. E tem que Uma entender muito criança. como é que é a maturidade emocional deles, né? Pra ir desbravando esse mato na medida que eles vão crescendo. Eu recebi do meu filho a pior pergunta do mundo na semana passada, que eu acho que não existe pior pergunta para receber de um filho, que ele perguntou: mamãe, o que é morte? Aí a primeira resposta que eu tive, que foi intuitiva, que é de matar mosquito, que é o que ele tem contato, né? Eu falei, é deixar de existir. E ele perguntou, que dia eu vou morrer? Aí Nunca! Você vai ver para sempre, que a vida é eterna. Eu respondi nunca. Eu sei que não responderia nunca. Eu respondi nunca, porque eu não consegui imaginar esse cenário. Veio uma facada no meu coração. Não, pelo amor de Deus. E aí ele perguntou quando é que os adultos morrem. E aí no dia seguinte ele voltou com esse assunto. Ai, que difícil. E aí eu expliquei melhor o que era morte, que eu entendi que ele estava falando de outro aspecto da morte, não do matar o mosquito. Eu falei que é fazer uma viagem para um lugar que a gente não sabe qual é e que ninguém nunca voltou para contar como é. Então é um grande mistério e é uma grande aventura. Gente, ser mãe é ser filósofa, né? É inventar Porque, coisas o tempo todo e tirar da cartola, assim, coelhos e cartas. Ter criatividade. E para responder essas perguntas que parecem simples na cabeça da criança, mas... Cara, peraí, me dá um mês para eu elaborar essa resposta. Às vezes eu abraço minha filha e falo, hoje não. Não consigo agora. Obrigada. Ou simplesmente, às vezes, não sei. Responder não sei é muito bom também. Se eu não sei, a primeira coisa que eu digo pra ela é não sei. E como é que é a relação dos seus pais com vocês duas agora? Nessa família muito doida? É uma família muito doida. A gente tem uma família muito doida que gosta muito de viver, que é muito musical, e que é bem cigana, né? Missionária, gosta de tudo, e de bagunça, muita bagunça, e muita comida, e gente. É uma grande loucura a minha família, assim. É demais, porque o mundo todo cabe ali, sabe? Que massa. E a gente se diverte muito. Com certeza, o bom humor, assim, é o nosso maior ato de resistência, sabe? E eles entendem o diagnóstico super bem hoje. Entendem, me ajudam. Minha mãe vai percebendo que eu vou entrar em crise e já grita a produtora, Maju, e o remédio da Kel, e já... Ai, que ótimo, sabe? isso. Já consegue compreender. E fazem parte, né, da rotina mesmo, né? Sem rede de apoio é impossível. Porque independente do nível de suporte, existe sofrimento e existe a necessidade do apoio, do suporte. Então, ter uma família que, mesmo que não saiba o que fazer, esteja disposta a fazer, a descobrir, a ter essa paciência, porque é um exercício de paciência absurdo, assim. É muito gratificante poder ter essa rede de apoio, sabe? Você acabou se conectando com outras famílias neurodivergentes também, por causa de tudo isso? Ainda mais falando tanto na internet, né? Sem dúvidas. A comunidade me abraçou de uma maneira muito linda, assim. Foi um processo difícil de falar sobre o diagnóstico. Muito tempo em terapia falando com a doutora Thaís, olha, eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu tô numa posição onde eu não sei como vai bater em mim, se eu não vou voltar a ser aquela criança que ouvia essas coisas e não vai doer num lugar que eu já conheço e não gostaria que doesse de novo. Então eu tava muito assustada. E aí, num dia, eu me lembro que eu falei assim pra ela, no meio da terapia. Falei, também, mas se me cancelarem, né? Fala sério, né? Eu sou mulher, autista, favelada. Eu já nasci cancelada, né? Pensa bem. Não vai mudar muita coisa. Não, você não seria cancelada por ser autista. O que vem, na verdade, muitas vezes é um estigma e que te reduz a essa caixinha de mulher autista, ponto, né? E eu acho que tu foi pra muito além disso. Eu, assim, ter o apoio dessas pessoas
poder dividir vida real e receber essa troca foi muito importante pra mim. Porque aí também eu liguei o botãozinho e vamos lá, vamos falar da gente. E se alguém não entender, é isso, cada um no seu tempo, sabe? E se chegar um dia e uma ofensa dessas me machucar, é isso aí, vamos levar pra terapia e entender o porquê ainda me machuca, se não diz respeito a mim. Vamos voltar e continuar sendo farol, porque eu queria muito que tivesse alguém que falasse assim o que eu tô falando, sabe? Lá pra minha criança. Sim. Queria muito ter Ou assistido para esses adultos mesmo, vídeos. porque eu acho que, nossa, o que você fala impacta pessoas de todas as idades, né? Sim, eu digo pra minha criança, sabe? Queria muito que ela Sim, tivesse tido acesso a um sim. vídeo, uma Nossa, a gente não explicação, uma... tinha, a gente ainda não tinha YouTube. Não, não quando a tinha gente era informação criança, nenhuma pelo amor de sobre Deus. o autismo de Nenhuma uma sobre forma autismo. geral, né? E aí, Não tinha. tu já deve ter ouvido 1000 vezes, não tem cara de autista, hoje todo mundo é autista, porque uhum. autismo tá na moda. É aquele limbo, né? Normal demais pra ser autista, esquisita demais pra ser normal. Mas isso, assim, hoje em dia já não me incomoda mais, porque eu sei que o impacto que eu tenho em atingir essas pessoas que precisam de mim, que são da mesma comunidade, que estão nesse lugar que a minha criança já esteve, de precisar dessa informação, de precisar dessa representatividade, aí fica menor, sabe? As ofensas vão ficando menores. Porque eu recebo depoimentos de mães dizendo: olha, o meu filho não consegue falar, mas você fala por ele, né? Então tá num lugar onde eu não vou abrir mão disso por nada, sabe? Sim. Pode dizer o que quiser. Ah, não tem cara de autista, não tenho mesmo. Ah, porque o autismo é leve, levíssimo. Ah, porque você comprou o diagnóstico, foi caro. Eu amo. Deixa, sabe? Não vai mudar. Deixa a pessoa na ilusão, na fantasia dela, né? Não vai mudar. E você tá com um projeto que chama Hora da Mostarda, é isso? Sim, tem um lançamento pro dia 4 de abril. É um lançamento muito especial pra mim. Tem a ver com a causa também, porque o Hora do Mostarda é um canal de conteúdo infantil, um dos Ai, que canais que mais fofo. crescem no YouTube. E é realmente muito fofo. E eles me chamaram pra colaborar na música É Tão Lindo, que o Roberto Carlos gravou com Balão Mágico, sabe? Fez parte da infância de tanta gente. Nossa, fez parte Balão da Mágico minha era infância minha demais. também, é. Sabe? E agora eu vou cantar essa música. Tá sendo muito especial. Gente. Nesse clipe, divide comigo a Alice, que é uma criança autista. E que foi muito lindo viver esse processo de protagonismo da Alice, porque todo o set de gravação, todo o processo foi adaptado para que a gente realmente trouxesse uma inclusão efetiva. A Alice se sentisse capaz e ela se divertisse, sabe? Então o clipe tá lindo, tá muito delicado. É pra mostrar que a gente realmente pode fazer o que a gente quiser, que a gente é muito mais do que imaginam, do que pensam de nós. E traz essa mensagem de diversidade, a música já traz essa mensagem, né? É tão lindo, não precisa mudar, ser amigo, deixa assim como está. E é isso que eu quero muito cantar para o mundo. Eu tenho um público infantil gigante, né? Porque tem Era Uma Vez, tem Respeita as Minas, tem Girassol, tem Seja Gentil, que, assim, nossa, sou muito grata aos educadores e educadoras que levam minhas músicas para dentro das escolas, dos profissionais de saúde mental que levam minhas músicas para dentro de consultório, porque isso volta para mim quando eu olho para a plateia do show, sabe? Eu vejo aquelas pessoas para quem eu quero dizer essas coisas, para quem eu quero cantar. E tá sendo muito bonito, assim, esse lançamento tá muito sensível, colorido do jeito que tem que ser, feito para as nossas crianças, sabe? Para as crianças que são crianças e para as crianças que estão dentro de nós. E como funciona a acessibilidade nos teus shows? Olha, o show, ele tem acessibilidade através da sinalização em Libras. Nós temos... Eu sempre recebo... Imagina que pela repercussão, eu sempre recebo famílias atípicas. Sim, imagino. Então, junto com o conhecimento do engenheiro de som, a gente coloca essa criança, essa mãe, essa família num lugar onde essas frequências elas não vão machucar a criança, com o uso de abafador. Eu sempre atendo após o show, então a gente cria essa conexão. É claro que tem um pedaço da neurodivergência em cada música que eu faço. E a comunidade sente. Sim. Quando ouve. É fantástico, porque eu sei que eles sentem e absorvem. E o show é sempre
sobre nós, né? Imagina que você não vai ter problema com a iluminação, porque se piscar a luz, amiga, eu vou desmaiar. Quem dirá você? Sabe isso? Mas é engraçado, porque no palco, tu fica confortável, né? O problema é o antes e o depois. No palco eu me sinto muito confortável. É o meu momento de nirvana, né? É claro que com adaptações, tá? Normalmente eu canto com o in-ear, então eu consigo equalizar, escolher o que eu quero ouvir mais, menos, o volume. Já tem, né, já abafa esse ruído todo, porque o meu problema não é com o som, é com o barulho, com o ruído. Que permanece. Tem a questão da iluminação, então eu sempre peço pro iluminador, normalmente é alguém que já conhece, é alguém que já é da equipe, mas quando é local a gente sempre avisa antes que não pode strobo, não pode piscar a luz, que isso não pode vir direto para mim. Então, tem sim uma série de adaptações, o que já torna o show mais inclusivo para quem vai assistir, porque ele Se é bom precisa pra ser você, ele é bom inclusivo pras para mim. pessoas, pode Sim, crer. Exatamente. Então é um ambiente nosso de conforto. Que gostoso isso, né? E que isso seja uma referência para outras casas de show, outros festivais, outros eventos, né? Sim, é possível. Porque como é? Tipo, se tem um festival, eles têm existe um estatuto, uma organização, algum esquema que, tipo, com as regras Bom, assim, primeiro escritas, que como é? existe aí um conhecimento amplo sobre essa parte do som e frequência. Som é onda, é frequência, então a gente consegue distribuir essas pessoas em locais mais confortáveis do ponto de vista da sensibilidade sonora. Sim. Da parte da sensibilidade à luz, isso também é totalmente adaptável. O uso, por exemplo, de óculos com lentes mais escurecidas ou abafadores de ruído. Tudo isso vai tornando o show mais possível e essas coisas, elas são reais, assim, são coisas reais de se fazer e tornar o show inclusivo. É também possível ter esse espaço para a pessoa com deficiência e receber essas pessoas autistas nesses espaços. Eu já fui em shows de alguns artistas que eu pude ficar nesses espaços mais confortáveis para não ficar ali na aglomeração e, né, esbarrando em todo mundo, nesse lugar da sensibilidade ao toque. Então, tudo é possível. Que massa. Quais foram as características que te acenderam um alerta para buscar o teu diagnóstico tardio, que foi aos 20 anos, né? Foi a sensibilidade à luz, ao toque? Na verdade, eu tenho algumas coisas, assim, que já eram bandeiras vermelhas, sabe? Tipo, a sensibilidade ao frio. Então, eu sinto muito frio mesmo quando as pessoas estão com calor. Isso era uma coisa que era muito pior hoje, a medicação, as terapias, mas o meu corpo respondia assim. Muita estereotipia, muitos espasmos, muitos movimentos repetitivos, isso sempre foi bem constante. Eu acho também a perspectiva diferente sobre a realidade, sabe? Perceber isso, que era constante, que eu sempre estava de um ponto de vista que, não era isso. Nossa, fui literal demais. Ou ser sincera achando que estava sendo sensível, logo eu, que sinto tudo, que sinto muito. E soar insensível, sabe? Sim. Porque eu acabei comunicando de uma maneira forma reta mais demais. direta, mais literal. Então, assim, muita coisa já, como eu disse, não era um assunto novo para mim. Eu já sabia Sim. que eu era uma pessoa autista, mas não existe autodiagnóstico. E pela dificuldade de se chegar até um diagnóstico sem condição financeira, eu fui empurrando isso, né? Até que... Porque imagina, eu estava na cidade, eu marcava uma consulta. Antes de eu conseguir fazer a consulta, eu já tinha me mudado. Sim, imagino. Porque demora, né? Enfim. A média é de 6 meses, né? Às vezes, não, acho que é mais que 6 meses, para passar no neurologista, para depois ter um encaminhamento para algum profissional que vá aplicar as terapias necessárias para as crianças. E fala-se pouco, né, sobre o adulto autista, porque tu tem o estereótipo do menino ali com os movimentos estereotipados, vivendo no próprio mundo. Uma mulher autista com diagnóstico tardio, eu imagino que tenha passado por um processo muito longo também de se despir de tantas máscaras, né? Porque o diagnóstico do autismo ele é mais difícil nas mulheres justamente por tanto masking, né? Que chamam. Exatamente. Que a mulher faz, que é desde o sentar direito, senta retinha, senta com a perna fechada, fala baixo, não faz isso, não faz aquilo. Então vai mascarando. Como é que foi o teu processo de se despir de todas essas máscaras?
Então, tem um ponto também que o meu diagnóstico é de autismo com altas habilidades. E a superdotação, ela também mascara o autismo, porque você consegue, através do raciocínio lógico, caber socialmente. Eu consigo imitar, eu consigo criar padrões e seguir uma matemática. Seguir script na cabeça. Exatamente. Até que chega um ponto que você não sabe mais quem você é e o que você se tornou para conseguir existir, né? Então, o processo do luto, quando chega o diagnóstico mesmo, que chega o laudo para você, você fala, poxa, aqui agora morre alguém que eu criei e que não era eu, né? Mas, ao mesmo tempo, nasce a possibilidade de ser eu de verdade. Então, eu vivi esse processo desse luto. Não nego que, às vezes, eu ainda vivo parte dele, sabe? Eu ainda percebo que eu estou prestando muita atenção para não fazer, para não ser, para não falar, para não soar, para não movimentar, para não repetir. E eu penso, poxa, mas será que ainda vale gastar essa energia toda? Sendo que é só sobre ser eu. Ao mesmo tempo que hoje eu vivo do meu hiperfoco. Então eu encontrei um lugar onde eu sinto que eu pertenço, sabe? Eu realmente sinto que eu sou a música brasileira. Não existe uma parte de mim que não seja, sabe? E isso, de alguma forma, quando eu coloco na balança, compensa todos os prejuízos que eu ainda tenho. E novos prejuízos por conta da falta de rotina, dos shows, dos bastidores do mercado musical, da pressão por resultados. Nós vivemos num momento onde você é a sua produtividade, o resultado que você entrega. E nós não somos isso, né? Ser humano não é ser isso. Por isso é necessário essa atenção também para que a gente não esqueça que nós não somos aquilo que nós fazemos. Né? Aquilo que você faz é uma coisa, aquilo que você é outra. Mas nesse momento da humanidade é ainda mais difícil. Como disse o compositor, é preciso estar atento e forte, sabe? O tempo todo. E eu lido com esses prejuízos e com essas questões até hoje. Mas não é mais uma dúvida que eu tenho que lidar no meu dia a dia de por que eu sou assim. Sim. Afinal, quem eu sou? O que eu sou? Hoje não é mais essa energia, eu não gasto mais aí. Hoje eu gasto essa energia de como eu me antecipo a essa crise. Como eu vou adaptar o camarim para eu não ficar ouvindo esse barulho de ar? Quando é que eu vou colocar o abafador? Quando eu tiro? Sim. Quando eu vou... Já é uma outra energia num outro lugar. E essa energia eu gasto para que eu possa curtir. Porque isso aqui é só um passeio, né? É um passeio breve entre nascer e morrer. Não é possível que não me deixem curtir. Ah, mas você tá curtindo e vai curtir muito mais, Então, meu amor. É nisso que eu tô focando Aliás, hoje. por favor, você não pode ir embora sem contar como foi seu encontro com Elza Soares? Meu Deus do céu. Nem sei Como é que dizer. foi? Foi fantástico, gente. Olha, eu tremia tanto. Eu E imagino. eu chorei muito antes de encontrá-la. Pra não chorar na Pra não hora. chorar na hora. É ótima Só que aí eu estratégia. cheguei toda inchada, sabe? não. Parecendo, tipo... Na foto. Que tinha terminado com o namorado. Exato, foi terrível pra Ah? mim. Mas ao mesmo tempo eu tava assim... Eu não consegui tirar o sorriso do meu rosto. Eu cantei no Rock in Rio com a Elza. Ai, gente. E com outras artistas fantásticas. E foi uma experiência muito, muito incrível, porque a Elza eu encontrei num momento onde o mercado tinha me machucado. Eu também tinha me deparado com pessoas não tão incríveis assim. E tava doendo muito em lugares que eu nem sabia que existiam. E a Elza disse assim pra mim, olha, você não pode desistir porque não é sobre você. Depois que você começa a dividir música com as pessoas, não é mais sobre você. Ai, como ela é Nossa, maravilhosa. deusa. E eu pensei, nunca mais eu vou desistir. É. Porque a Elza Soares me falou isso. E é tão bonito poder encontrar, assim, né? Nossas referências, nossos ídolos, né? Nunca imaginei. Fiquei olhando, assim, pra ela na hora da passagem de som e pensando, gente, vou cantar com a Elza Soares no Rock in Rio. O roteirista é muito bom. O roteirista arrasou nesse Cara. momento. Entregou tudo. E eu recentemente, você até citou, eu recentemente também tive a oportunidade de cantar pro João Bosco, em homenagem a ele, pra ele. Sabe, uma música que é um hino pra nós, que é o Bêbado e a Equilibrista. Não. E ali eu pude dizer também pra Elisa o quanto eu a amo, sabe? Achei que não daria tempo e
porra, deu tempo, sabe? Eu consegui dizer O ela de roteirista da várias tua formas. vida arrasa muito. Eu quero saber o que o roteirista da tua vida preparou para os próximos passos, aí além do projeto do Balão Mágico. Quais os próximos capítulos? Olha, Você que é a rainha do spoiler. vou ter que dar esse spoiler. Bruna, me perdoa. Não, vai demorar ainda pra soltar esse episódio, não vai sair hoje. Gente, eu vou lançar um álbum novo. Ai, Eu vou. E esse álbum vai ter uma turnê nova, uma experiência nova. delícia. É um conceito, na verdade, não é um álbum, é todo um conceito que vai conectar a turnê, a experiência, o álbum. E a primeira fase disso foi esse momento incrível, simbólico pra mim, que foi há dias atrás. Nós permitimos um espaço para que compositores do Brasil inteiro me enviassem músicas. E eu vou poder viver o Brasil desse jeito. Já são quase 1000 músicas para ouvir. Nossa, que trabalho gostoso. Sim, sim. Esse álbum vai ser um manifesto tropical, sabe? Vai Que ser delícia. esse Brasil que tá me atravessando, que tá chegando e... É aquela história que você começou e que chegou agora. Ai, Esse é o meu gente, até momento arrepiei. de devolver o que a isso, música lindo. brasileira, Não, pelo sabe, amor de faz Deus, por mim. Kel, que maravilhoso, Vai ser cara. muito, muito lindo. Na minha turnê, eu já tenho um compromisso de sempre trazer um artista local para dividir o palco comigo. Muito Então, eu massa. vou para as minhas redes e digo, olha, pessoal, tô indo para tal lugar. Uhum. Que artista que eu tenho que chamar pro palco. E eu começo a receber muita coisa incrível. Gente, como o Brasil é incrível, como existe música incrível fora das maiores playlists, Deus né? me livre de não ser brasileiro. Deus me livre de não ser brasileira. Tá sendo ótimo, assim. Então, eu sempre tenho esse contato também com artistas do Brasil inteiro, porque a turnê tá rodando o Brasil, conhecendo gente nova Que delícia. e assim, uma música genuinamente nossa, sabe? Porque eu entendo, a gente também quer o genérico, mas quando a gente precisa daquilo que é nosso, sabe? Pra viver o agora, pra conectar com quem a gente é, principalmente com o coletivo, sabe? É aquela coisa, ninguém picha o próprio muro, ninguém quebra o próprio vidro, sabe? Se a gente começar a se apropriar que o Brasil é nosso, a gente vai cuidar melhor desse lugar tão lindo, dessas pessoas tão fantásticas, sabe? E eu tô vivendo esse processo agora, com a turnê, conhecendo artistas novos, e agora com o álbum, que eu tenho muita música pra ouvir. E aí eu pretendo me desconectar, ir pro mato, sem Ai, eu celular. amo, eu sou super essa Maravilha. pessoa. Ouvi muito. Provavelmente esse álbum vai ser gravado ao vivo. A gente vai pra alguma casa, no meio do nada, numa vibe meio Novos Eu Baianas, amo, gravar eu essa Que doçura. maravilha, Kel. Aproveita, viu? Você é Vai ser muito demais. inspiradora. Sim. Obrigada por esse papo tão gostoso. Você é tão linda por delícia. dentro e por fora. Linda, Eu queria dizer pra vocês que maravilhosa. vocês fazem parte da minha vida. Tá sendo muito simbólico estar aqui com Ai, vocês. amor. Sabe? Que Porque emocionante. vocês também fazem parte desse lugar que eu olhava e pensava, nossa, é possível pra quem não é, Como é bom inspirar sabe? alguém que Pra quem nos não é inspira de padrão. volta. Pra quem tá lutando pelo direito de ser real. E vocês representam isso, vocês sabem, pra uma galera e pra mim Ai, também. gente, fiquei até Tá emocionada. aqui com vocês é muito legal. Obrigada, Que Kel. demais. Ai, que demais. Obrigada. Nossa, que privilégio esse papo. Obrigada mesmo, amor. Bom, e assim nesse clima de... Nesse clima de emoção lágrimas. e muitas trocas de amor, a gente encerra esse dia maravilhoso com a Kel Smith. Muito Obrigada. obrigada. Um beijo pra todos. Beijo Deixa até aquele terça que like, vem. comentem. Mua. Qual?